paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho Eterno. Em mais este estudo aqui do nosso canal, vamos analisar a Palavra de Deus sobre um tema muito importante, muito rico para os cristãos. Vamos estudar sobre a Palavra de Deus, sobre a Bíblia Sagrada. Tá? Nessa oportunidade, mais uma vez, motivo a todos que possam estar com suas Bíblias abertas em espírito de oração, para que possamos compreender a Palavra de Deus. O primeiro texto deste nosso estudo será na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, nos versículos 14 até o versículo 17. Assim está escrito: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e também para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bem, aqueles que estão familiarizados com as Escrituras Sagradas, com as cartas de Paulo, sabem que estas duas cartas que Paulo dirigiu a Timóteo são cartas de instrução. É o apóstolo Paulo dando instruções ao seu filho na fé, chamado Timóteo. Aqui Paulo incentiva a permanecer naquilo que Timóteo tem aprendido de Cristo, por intermédio de Paulo, obviamente. Mas aquilo que ele tinha aprendido de Paulo, na verdade, ele poderia sempre estar conferindo nas Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim, como faziam os crentes de Bereia, como está relatado em Atos capítulo 17, versículo 11. Ok? Mas há outro detalhe que Paulo diz aqui a Timóteo. Ele diz o seguinte: desde a infância, Timóteo, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Veja um detalhe importante. São as sagradas letras que nos tornam sábios para a salvação. Não as nossas opiniões, ou os nossos achismos, ou os nossos gostos e preferências. É a palavra de Deus. Se nós realmente queremos ser salvos, queremos ser libertos do pecado, é necessário que demos atenção às palavras de Cristo e coloquemos cada uma delas em prática em nossas vidas. Tá? Então a nossa opinião não tem valor nenhum. A minha opinião tem tanto valor quanto a sua opinião. Certo? A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. O que mais diz o texto? Versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Aqui especialmente Paulo está falando acerca das Escrituras do Antigo Testamento, mas sabemos muito bem, cremos nisso, que também vale para as Escrituras do Novo Testamento. Ou seja, Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Foi escrita por homens, todavia foi inspirada por Deus. São as palavras de Deus contidas nesses livros, relatadas em palavras humanas, para que assim possamos compreender. Ok? E o texto diz: e são úteis para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Se você quer ser de fato um homem justo, é necessário que dê ouvidos à palavra de Deus, pois ela, e somente ela, pode nos tornar sábios para a salvação e pode nos ensinar e também nos repreender quando necessário, e nos corrigir para nos colocar no caminho correto e nos educar em toda a justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Mateus 5,48, o Senhor Jesus diz assim: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Muito bem, mas você pode se perguntar: e como adquirir essa perfeição que Cristo pede de cada um dos seus servos? Bem, por intermédio da palavra, ouvindo a palavra, estudando a palavra e vivendo a palavra, como fez o próprio Cristo quando esteve aqui nessa terra entre nós. Ok? E assim seremos perfeitamente habilitados para toda boa obra, mediante o estudo das Escrituras e a colocação na prática da nossa vida de cada princípio bíblico. Certo? Vamos para o nosso segundo texto, que se encontra no livro de João, capítulo 5, versículo 39. A gente estudou esse versículo no nosso estudo anterior, falando sobre Cristo em toda a Bíblia. Os irmãos podem assistir lá no canal. É o vídeo anterior, tá? O segundo vídeo do nosso canal.
Diz assim, João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Mais uma vez, o Senhor Jesus aqui está em um embate com os fariseus, os líderes da nação judaica, os homens considerados mais sábios da nação. Esses homens, eles examinavam as Escrituras constantemente e se arrogavam de serem homens extremamente inteligentes e conhecedores das palavras de Deus. Todavia, eles não compreendiam essas palavras pelo Espírito. Eles não somente ficavam na letra, e sabemos que a Escritura nos diz que a letra mata, mas o Espírito é que nos traz realmente vida, uma compreensão sadia das Escrituras Sagradas. Ok? Então, são as Escrituras Sagradas que testificam de Cristo. Então, nós precisamos deixar que as Escrituras falem para que possamos realmente saber qual a vontade de Deus. É importante notarmos que a palavra de Deus também nos diz o seguinte, que quando Cristo ia falar a respeito de si mesmo para os seus discípulos, ele discorria nas Escrituras. Em Lucas, capítulo 24, versículo 27, diz assim, e discorrendo por Moisés e por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Como Cristo poderia provar para os discípulos ou para os judeus de seu tempo que ele era o Messias? Obviamente, ele teria que apresentar as Escrituras do Antigo Testamento, o que os judeus costumam chamar de lei, ou a Torá. Então, Cristo pegava essas profecias do Antigo Testamento referentes a ele e expunha para os discípulos e para os judeus que ele era o Messias enviado de Deus, que ele estava a cumprir cada uma das profecias. Esse era o método pelo qual os discípulos podiam ter confiança de não estar servindo a um impostor, mas na verdade alguém que estava cumprindo perfeitamente cada profecia referente ao Messias. Certo? Cristo usava muito esse método. No versículo 44, ainda de Lucas 27, diz assim, a seguir Jesus lhes disse, são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e também nos salmos. Ou seja, todo o Antigo Testamento foi usado por Cristo para embasar tanto a sua pregação como a sua vida. Então, dessa forma, o povo poderia ter certeza, poderia chegar à convicção de que, de fato, o Messias havia vindo à Terra e estava entre eles. Certo? O nosso próximo texto para o nosso exame é um texto bem conhecido. Salmo 119, versículo 105. É um texto que talvez as pessoas não conheçam muito bem a referência, mas sabem de cabeça. Salmo 119, versículo 105 diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Davi sempre que ia fazer alguma coisa, sempre que ia empreender algum projeto, sempre que ia tomar alguma decisão como rei de Israel, ele tinha por hábito, exceto aqueles casos em que ele deixou a palavra de Deus de lado, ele tinha por hábito pesquisar nas Escrituras qual era a orientação de Deus para ele, para que ele andasse sempre em retidão. Então, a palavra de Deus servia como uma lâmpada em lugar escuro. No mundo cheio de trevas morais, a palavra de Deus mostrava o que é de fato correto, certo, verdadeiro, justo, louvável e de boa fama. Assim como diz lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que deve estar sempre em nosso pensamento. Certo? Então, que também a palavra de Deus possa ser a luz do nosso caminho, nos orientando a o que fazer e também como fazer para agradarmos ao nosso Deus. Ok? Nosso próximo versículo fala de santificação. João capítulo 17, no versículo 17, diz o seguinte, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Nós sabemos que lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, está escrito que nós devemos ser santos, assim como o nosso Deus também é santo. Certo? Mas como podemos ser santos? A palavra também nos responde em João 17:17 e diz, santifica-os na verdade. Mas qual é essa verdade? A palavra de Deus é a verdade. Ok? Salmo 119, versículos 142 e 141, também nos dizem que a lei de Deus é a verdade e os seus mandamentos são verdade. Ora, o próprio Cristo é a verdade. Jesus disse
em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ok? Então, como poderemos nos santificar? Observando a palavra e o exemplo deixado por Cristo, também contido na sua palavra. Ok? Nosso próximo versículo está no Salmo 119, versículo 11. Outro texto bem conhecido, que diz o seguinte: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Veja que palavras maravilhosas. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Esse guardar no coração não é esconder. Esse guardar no coração é tomar com carinho essas palavras, é seguir essas orientações, é tomar como verdade plena e saber que isso vem de Deus. Isso é guardar no coração. Ok? Então nós temos que guardar as palavras de Deus, os conselhos, os mandamentos de Deus no nosso coração para não pecar contra Ele. Muitos preferem em suas pregações, em seus sermões, em sua vida, ficar com a sua própria opinião. Só que, na verdade, nós temos um texto bem forte aqui para citar para os irmãos, que está no livro de João, no capítulo 8, no versículo 47, que nos diz o seguinte: o próprio Cristo diz assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Vejam como isso é pesado. Cristo diz que aqueles que são de Deus ouvem as palavras de Deus. Ainda que esteja contra a sua ou a minha opinião, contra a sua ou a minha preferência, a palavra de Deus é o meio pelo qual eu sei a vontade de Deus. Não a opinião de quem quer que seja, de pastores, a minha opinião, seja quem for. O importante é aquilo que está escrito, certo? Sabemos que é inspiração do Todo-Poderoso, como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Então, aqueles que não dão ouvidos à palavra de Deus, tais pessoas não são de Deus, não podem ser consideradas de Deus. Ok? Então, para sermos de Deus, temos de ouvir as palavras de Deus e praticar também. Tá? Não podemos ser ouvintes esquecidiços. Devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Ok? Nosso próximo versículo para o nosso estudo, João capítulo 10, versículos 4 e 5, diz o seguinte: depois de fazer todas as que lhe pertencem, vai diante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. O que é isso? Esse texto é importante para nós. É importante sabermos que nós reconhecemos a voz de Deus na sua palavra. Ou seja, toda pregação que vá de encontro à palavra de Deus, que confronte, que entre em choque com a palavra de Deus, é pregação mentirosa. Nós devemos preferir, como servos, como filhos de Deus, ficar com a palavra de Deus, ainda que essa palavra nos contrarie. Isso é para o nosso bem. Isso é justificação pela fé. O ato de derrubar ao chão o nosso eu, a nossa vontade, para preferirmos a vontade do Senhor. Ok? Então, o povo de Deus, ele vai seguir a Cristo porque conhece a sua voz, porque essa voz está de acordo com a palavra. Agora, todo aquele estranho que fala o contrário à palavra será rejeitado pelo povo de Deus. Certo? Vamos para o texto final do nosso estudo? Mateus capítulo 4, versículo 4. Outro texto bem conhecido. Certo? Na tentação de Jesus, quando Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Na sua primeira tentação, Jesus, após 40 dias e 40 noites sem nada comer e sem nada beber, o diabo chega para ele com a tentação e diz: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se és Filho de Deus. Aqui o Salvador identificou rapidamente que aquele não era de fato um anjo, mas sim Satanás, o inimigo de nossas almas. Então o Senhor o repreendeu da seguinte forma: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento. Alimento para o nosso espírito, que fortalece a nossa fé para fazermos a vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo estudo. Tchau.
paz, muita paz, tenho sempre em meu ser. Vou sem temor, mesmo ao enfrentar provação, pois encontrei segurança no livro de Deus. Eu aprendi como viver e encontrei a paz que a Santa Bíblia me deu. Se essa paz quer você ter também e quer sentir segurança no mundo tão mau, vai encontrar tudo isso no livro de Deus. Vai aprender como viver, encontrarás a paz que a Santa Bíblia lhe dá, que a Santa Bíblia lhe dá, que a Santa Bíblia lhe dá, que a Santa Bíblia